Olá, bom dia. Vamos para mais um momento de prova, né? Que a gente vai. Hoje é prova de história, que está nas páginas 128 até 135. A prova de história não está difícil, porém, tem textos para vocês lerem e fazer a interpretação. Então, o que eu vou pedir para vocês? Dicas. Na verdade, eu vou dar algumas dicas para vocês. Por exemplo, leiam com atenção, observam com atenção o que tá sendo escrito, o título do, do texto, se tiver título. Prestar bem atenção qual é a mensagem que ele está trazendo, o que a imagem retrata para você, tá? Que isso é muito importante. Eu vou dar como exemplo aqui. Aqui eu tenho, ó, primeiro só nós índios vivíamos nessa terra. Por aqui você já percebe que os índios se sentiam na terra deles, eles viviam normais, dentro da cultura deles, dentro do espaço deles. Então, eles não tinham pessoas que incomodavam, que trouxe outra cultura, né? Então, aqui, só pelo título já dá para você perceber o que isso significa, certo? Aí aqui embaixo pergunta, o que significa a frase "a terra é nossa"? A terra é nossa vida. Significa que a terra era a vida dos índios. E o que eles faziam nessas terras? Eles plantavam, eles faziam suas casas, é, é, faziam suas cerâmicas, as suas obras, os seus rituais, as suas danças, tudo isso na terra que era deles. Eles estavam nessa terra quando os portugueses chegaram aqui, certo? E aí ele fala assim, olha, o texto descreve uma série de atividades feitas pelos indígenas nas terras em que eles moravam. Você sabe o que eles faziam? A minha pergunta é, o que eles faziam? Como que eles usavam a terra? Eles usavam a terra principalmente para o plantio, para a moradia, eles usavam a terra para sua própria existência, subsistência. O que é importante você estar trabalhando também dentro dessa questão dos primeiros grupos que estavam aqui, né, que são os índios. Qual era o sentimento que eles tinham? Qual era a visão que eles tinham? A impressão que eles tinham quando os europeus chegaram aqui? Quando eles chegaram aqui, que eles olharam para os nativos, que são os índios, qual era a impressão? O que você acha que eles pensaram? Olha, na minha visão, eles pensavam o quê? Que ali era um grupo de pessoas, um grupo de indígenas, pessoas que se vestiam de maneiras diferentes, que tinham cultura diferente e que com certeza trazia algo de diferente para eles. Então, por exemplo, quais foram as impressões dos europeus em relação aos índios? Que vocês acham que eles imaginaram através de imagens que a gente já viu da chegada deles aqui, né? O que eles fizeram? Eles trocaram muitas mercadorias entre si. Foi aí quando eles começaram a descobrir que tinha o pau-brasil, certo? Então isso é muito importante. Aqui nessa página é muito importante vocês estarem trabalhando os sítios arqueológicos. O que são sítios arqueológicos? São os locais onde os vestígios do passado são descobertos e avaliados, certo? Esses sítios arqueológicos, eles permitem estudar a vida dos primeiros habitantes do Brasil, certo? Então, é esse o objetivo, né, dos sítios arqueológicos. E aí, no decorrer de toda a leitura, vocês vão observar que aqui, ó, eu tenho o desenho de um veado com um filhote, foi escolhido como símbolo do Parque Nacional da Serra da Capivara, que se encontra na Toca do Boqueirão da Pedra Furada, um dos sítios do parque. A maioria das pinturas rupestres do Parque Nacional da Serra da Capivara foi produzida entre 10.000 a 20 mil anos atrás. Isso é muito importante, certo? Então aqui já está a descrição do que aconteceu. Então é um animal e seu respectivamente filhote, certo? E aí foi onde eu pedi para vocês pesquisarem sobre pinturas rupestres
A importância dessas pinturas é que elas trazem para nós hoje algo que foi retratado há muitos e muito tempo atrás, né? A história nos permite a esse momento. Uma das coisas muito importantes também, né, é a presença de grupos humanos na Amazônia e no litoral brasileiro, que também é muito antiga. E nesse tempo, eles descobriram lá no centro da ilha de Marajó, no estado do Pará, por exemplo, os vestígios da cultura indígena. Essa cultura ela é chamada de uma cultura que foi desenvolvida pelos indígenas através de cerâmicas marajoara. Isso também eu mostrei para vocês em vídeo. Lá na plataforma tem o vídeo das inúmeras pinturas, né? E dessa cultura marajoara feitas em vasos, feitos em cerâmicas, em pratos, tá? Por quê? Porque isso também retrata uma cultura muito antiga e que ela vem sendo desenvolvida de geração após geração. Hoje, esses indígenas ainda se encontram lá, uma pequena parte se encontra lá nessa parte do estado do Pará, e eles sobrevivem disso. Nós sabemos que quando os portugueses chegaram ao território, aqui se encontravam vários povos indígenas, né? Cerca de mais ou menos de 3 a 5 milhões de indígenas viviam aqui. Hoje nós sabemos que tem apenas 896 mil indígenas no país em que vivemos. Esse gráfico ele mostra e retrata a presença de principais grupos indígenas no Brasil, certo? E no estado em que a gente vive, a família linguística predominante é a UG, que está aqui, rosinha, tá bom? Quais os grupos linguísticos estavam mais presentes no território brasileiro? Aí você pode falar que, dependendo da cor, é onde você vai falar os grupos, certo? Isso aqui é mais uma questão de você estar mapeando, observando tudo o que acontece no mapa, tá? Para você poder explicar. Uma das coisas que eu quero explicar para vocês aqui é sobre os nativos da terra, que é um texto que eu coloquei aqui. E nessa época, logo depois, ao chegar os portugueses, vieram uma carta ao rei de Portugal dando notícias da nova terra. Isso aqui é uma carta, tá? Dos nativos da terra, a qual retratava a forma de como eles encontraram. Olha só que interessante, gente. A feição deles eram seres pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e de bons narizes, bem feitos, andam nus, sem cobertura alguma, nem fazem mais como caso de encobrir ou deixar de encobrir suas vergonhas, do que mostram a cara. Acerca disso, são grande a inocência. Isso daí, gente, foi a impressão dos europeus com relação aos povos nativos, ok? Uma das coisas importantes de vocês estarem sabendo também, que naquela época nós tínhamos muitos escravos, né? E também nós trouxemos alguns escravos, tanto eles se tornaram escravos, tanto os índios como os africanos. Também eram povos que foram trazidos da Europa como para serem escravizados aqui para trabalhar. E aí eu pergunto para vocês concordam com isso? Vocês concordam que, os portugueses chegaram aqui, as terras eram dos indígenas, e aí eles começam a escravizar, colocar os índios para trabalhar com eles. Vocês concordam com isso? Vocês concordam também deles estarem trazendo os africanos para cá para escravizar, para que eles trabalhem nas terras deles? Então, tudo isso é de se pensar para vocês analisar bonitinho, tá bom? Beijo da professora Flávia, encontro com vocês na plataforma, tá bom?